Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Estamos iniciando a família, olhando para a família como vai, e pedindo que nossas famílias sejam verdadeiramente comunidade de fé, comunidade de amor, comunidade de vida. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, dos versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Amados e amadas de Deus, Jesus está reunido com os discípulos na Galileia e Jesus diz o que deve acontecer com ele. Ele deve ser entregue nas mãos dos homens, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus fala para os discípulos da sua morte. No seu ensinamento que ele deve dar aos discípulos, ele fala da sua morte, mas os discípulos ficam tristes. Jesus fala da sua morte, fala da sua ressurreição, mas os discípulos ficam tristes porque são discípulos de Jesus, seguem Jesus e não querem que o mestre morra. Continua o texto do Evangelho: quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: vosso mestre não paga o imposto do templo? Amados e amadas de Deus, agora estão em Cafarnaum, e em Cafarnaum eles têm diante de si aqueles que cobram impostos para o templo de Jerusalém, ou melhor, que cobravam impostos para o templo de Jerusalém, e fazem uma pergunta para Pedro: vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar na casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Amados e amadas de Deus, é muito interessante a questão que Jesus coloca para Pedro. Os reis cobram impostos dos filhos ou dos estranhos. Jesus é filho diante do Pai eterno, diante do Senhor do templo, ele é filho. E se ele é filho, ele não deve pagar o imposto, porque os de casa não pagam o imposto para o seu Senhor. E Jesus então paga o imposto, manda Pedro jogar o anzol e pegar o primeiro peixe, abrir a boca e tirar a moeda, entregar por Jesus e por ele, para que não se escandalizem. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Filho. Jesus é o Filho do Senhor do templo. O templo, de certa forma, é a casa de Jesus. Por quê? Porque ele é filho do Pai eterno. Diante do Pai, ele é o Filho. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude, que meditar este Evangelho nos ajude a entrarmos no mistério de Cristo, que passa pela sua morte, pela sua ressurreição. É aí que ele nos salvou, é aí que ele nos resgatou. E que este Evangelho nos ajude a percebermos que Jesus é o Filho eterno do Pai. Ele diante de Deus, ele é o Filho, e que nele nós nos tornamos também filhos do Pai eterno. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.
Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa segunda-feira da 19ª semana do tempo comum. Estamos iniciando a família, olhando para a família como vai, e pedindo que nossas famílias sejam verdadeiramente comunidade de fé, comunidade de amor, comunidade de vida. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, dos versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Amados e amadas de Deus, Jesus está reunido com os discípulos na Galileia e Jesus diz o que deve acontecer com ele. Ele deve ser entregue nas mãos dos homens, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus fala para os discípulos da sua morte. No seu ensinamento que ele deve dar aos discípulos, ele fala da sua morte, mas os discípulos ficam tristes. Jesus fala da sua morte, fala da sua ressurreição, mas os discípulos ficam tristes porque são discípulos de Jesus, seguem Jesus e não querem que o mestre morra. Continua o texto do Evangelho: quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: vosso mestre não paga o imposto do templo? Amados e amadas de Deus, agora estão em Cafarnaum, e em Cafarnaum eles têm diante de si aqueles que cobram impostos para o templo de Jerusalém, ou melhor, que cobravam impostos para o templo de Jerusalém, e fazem uma pergunta para Pedro: vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar na casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Amados e amadas de Deus, é muito interessante a questão que Jesus coloca para Pedro. Os reis cobram impostos dos filhos ou dos estranhos. Jesus é filho. Diante do Pai eterno, diante do Senhor do templo, ele é filho. E se ele é filho, ele não deve pagar o imposto, porque os de casa não pagam o imposto para o seu Senhor. E Jesus então paga o imposto, manda Pedro jogar o anzol e pegar o primeiro peixe, abrir a boca e tirar a moeda, entregar por Jesus e por ele, para que não se escandalizem. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Filho. Jesus é o Filho do Senhor do templo. O templo, de certa forma, é a casa de Jesus. Por quê? Porque ele é filho do Pai eterno. Diante do Pai, ele é o Filho. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude, que meditar este Evangelho nos ajude a entrarmos no mistério de Cristo, no mistério de Cristo que passa pela sua morte, pela sua ressurreição. É aí que ele nos salvou, é aí que ele nos resgatou, e que este Evangelho nos ajude a percebermos que Jesus é o Filho eterno do Pai. Ele, diante de Deus, ele é o Filho, e que nele nós nos tornamos também filhos do Pai eterno. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso Bispo Diocesano de São Carlos.